Hoje nós estamos aqui para aprender algumas questões voltadas às bases aromáticas e nós vamos, a partir da construção das bases aromáticas, nós vamos fazer dois tipos de caldo, dois tipos de base. A gente vai fazer a desossa de um frango e a partir da desossa de um frango a gente vai fazer o caldo de frango e vamos fazer o jus de frango. O jus de frango é como se fosse um caldo muito mais concentrado e muito mais rápido de ser feito. E a gente vai ver um pouco sobre a construção desse caldo. Primeiramente, eu queria trazer a atenção a vocês a esse prato que está aqui, que são as bases aromáticas dos legumes que são aromáticos. E isso se chama mirepoix na cultura, nas técnicas francesas. Nós temos aqui cenoura, cebola, aipo, alho poró, as folhas, né? O aipo está cortado em macedônia, que é um corte maior. Nós já vimos nas teorias os cortes clássicos, eu vou trazer um pouquinho de revisão depois para vocês a respeito disso. E a folha do alho poró, que também está aqui, só que ela está cortada com 2 dedos mais ou menos de grossura, e temos também alho. Essa mistura aqui é uma base de sabor que ajuda a estruturar o sabor daquilo que você vai preparar, em relação a caldos, a molhos, até mesmo a preparações de finalização. Mas a essas preparações de finalização, recomenda-se um corte, porque o mirepoix tanto é essa construção de sabor, como também ele faz referência a um tamanho de corte. Então, esse mirepoix, quando ele for finalizado, é importante que ele esteja em menor tamanho, para que ele possa se misturar ao produto final e assim não haja diferença entre o molho que você está fazendo ou o preparo que você está fazendo de uma carne, enfim, de um ensopado, onde ele apareça de forma a diferenciar aquela homogeneidade que o produto final acaba apresentando. Então tem que só tomar esse cuidado quanto ao tamanho dele, se ele for apresentado ao final, ou no caso da gente aqui, ele vai ser coado. Não é que ele não vai ser reaproveitado, ele pode e deve ser reaproveitado. Mas nesse caso, o produto caldo, ele vai ser coado, então o mirepoix não precisa ser tão pequenininho assim. Bom, então dito sobre as bases de sabor dos legumes, nós vamos entrar agora na base de sabor das ervas. E aí eu chamo a atenção entre várias possibilidades, como o sachê épice, que é um tipo de ferramenta aromática que você pega uma gaze, aquelas gases que nós encontramos em produtos hospitalares, abrimos ela e colocamos ali agentes aromáticos e fechamos com um barbante culinário para que a gente possa fazer um tipo de saquinho de infusão, como é o saquinho, por exemplo, de chá. A ideia é que com esse sachê épice a gente consiga fazer com que agentes aromáticos que porventura possam se perder por eles serem de tamanho menor na mistura, eles fiquem concentrados nesse saquinho, diluam o seu sabor para o meio aquoso, a água, o caldo que está sendo produzido, mas depois possa ser retirado. Vamos falar um pouco sobre eles depois, mas hoje o que a gente veio fazer aqui, para essas duas preparações, é o bouquet garni, que é uma coisa super simples de ser feita. O clássico é basicamente aipo, alho poró, tomilho, louro e salsa. Aí a gente pega, coloca ele dentro da folha maior, nesse caso aqui eu estou sem o aipo, então eu estou usando uma salsinha. E aí, bom dizer isso, há várias substituições que podem ser feitas. Por exemplo, se eu quero fazer um caldo que ele vai determinar um molho ou até mesmo um caldo de carne, eu utilizo ervas aromáticas que podem, porventura, serem mais interessantes ao preparo da carne. Por exemplo, um alecrim. Então o bouquet garni, no final das contas, ele não é uma coisa fixa. Existe o clássico, que ele pode entrar em qualquer preparação, mas existem algumas misturas que você pode fazer de ervas aromáticas que elas podem ser preferencialmente para um preparo. Eu tenho aqui a folha do louro, okay? do alho poró,
Tenho aqui uma salsinha, tenho aqui um tomilho que eu tinha comprado ele e não utilizei todo e desidratei ele. Então tem um tomilho desidratado aqui. Uma folha de louro também seca, né? E uma salsinha. Aí você começa, né? Você pode viajar. Uma salsinha da minha horta. E também tenho um galinho de orégano. Pode ser colocado ou não, foi o que eu falei para vocês. Bom, esse galinho de orégano eu vou dividir em dois, depois eu conto para vocês por quê, tá aqui uma parte, e depois eu pego uma salsinha ali. Como é que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo isso aqui, vou virar, porque eu não quero também ele muito grande, vou pegar um barbante, colocar ele aqui no barbante, tá vendo? Viro, trago essas duas partes para dentro, e puxo, e tá pronto. Tá vendo? É isso. Isso aqui é um buquê garni. Isso aqui vai entrar na panela, quando eu estiver fazendo o meu caldo ou o meu molho, ele vai diluir o sabor para o meio aquoso, e depois disso eu posso tirar ele, sem precisar coar, no caso de um molho, por exemplo, que eu porventura venha a não precisar, já que ele está todo já liquidificado, eu não preciso coar, é só eu tirar isso, mas eu passei a infusão. E eu lembro a vocês que existe uma outra questão. Nem sempre numa preparação, o buquê garni, no seu início, né, no momento da infusão, ele vai ser esse produto que está sendo produzido aqui, vai ser utilizado na hora. Então há inclusive a possibilidade de você usar o buquê garni para você produzir o seu caldo ou o seu molho, você armazenar congelando ou resfriando esse molho, e aí quando você for utilizá-lo, já que você armazenou, vamos dizer, no dia seguinte, eu posso fazer um outro buquê garni, e enquanto eu estiver aquecendo esse molho que foi armazenado em temperatura baixa, eu coloco um novo buquê garni para dar mais sabor ainda. Quer dizer, o buquê garni ele é interessante porque ele pode ser usado mesmo com o produto já pronto. Isso é maravilhoso, porque você confere ainda mais sabor ao seu produto. Bom, dito isso, eu fiz o primeiro buquê garni. Rapidamente eu vou fazer um segundo buquê garni. E aí você vai me perguntar, poxa, mas 2 buquê garnis? Pois é, mas a gente vai fazer 2 preparações. Então esse segundo buquê garni é para a segunda preparação. Lembra que a gente vai fazer um caldo e vamos fazer também o jus de frango. O caldo de aves, de frango, e o jus de frango a partir da desossa do frango, que é a que a gente vai fazer agora. Por que eu escolho nas aulas a desossa do frango? Porque é a ave que a gente mais encontra. Nós, o Brasil, o país brasileiro, é um dos maiores exportadores de frango do mundo. Então a carne que nós mais encontramos é o frango, a carne ave, né? A ave mais comum nos mercados é o frango. A partir da desossa do frango, por exemplo, o pato, que também é muito consumido, principalmente nos interiores, você consegue, a partir do frango, trazer a técnica para outra ave. Então é importante que você entenda como a gente vai fazer isso aqui, né? E a partir desse corte clássico, que é a desossa dele, eu vou aproveitar tanto as partes nobres quanto a ossada dele, você pode trazer para outros animais, tá? O frango veio com num saquinho dentro dele, que é muito comum, com as patinhas, né? Os miúdos, e a gente vai utilizar todos eles de formas diferentes, tá? Bom, a começar então pela desossa, vamos lá. A gente vai começar primeiro entendendo as partes do frango. Nós temos aqui o externo, tá? Aqui tem um osso. Nós temos duas metades do peito, né? As asas, a coxa, e se eu virar o frango, aqui eu tenho a coxa com a sobrecoxa, e aqui eu tenho a coluna vertebral do animal. É importante que vocês entendam essa estrutura para que na hora do corte vocês saibam aonde está a junção dos ossos. A gente vai falar um pouco sobre isso.
e aonde está realmente a carne, né? Então, começando, já que eu já virei o frango, eu gosto de... Existem 1000 formas de desossa, existem desossas onde você mantém a estrutura do frango inteiro e aí você faz a desossa, perdão, por aqui, para que justamente você consiga tirar toda a ossada por aqui e permitir com que o frango seja recheado. Existem 1000 formas. Eu vou me ater à forma mais clássica delas. E da forma clássica existem outras possibilidades. Tem gente que começa com a sobrecoxa, tem gente que começa com o peito. Depois de tanto ver 1000 possibilidades diferentes, ver e reproduzir, eu gosto dessa possibilidade, dessa ordem, que é primeiro as asas, depois o peito, os 2 lados do peito, né, os 2 peitos, e depois a sobrecoxa. É assim que essa ordem que eu prefiro. E vocês vão entender por quê. Bom, vamos lá então. Então vamos começar com as 2 asinhas. Melhor forma que tem para fazer é, primeiro, pegar uma faca que seja uma faca de melhor controle, de melhor conforto, né? Então eu tenho aqui a faca de chefe de 8 polegadas e eu tenho uma faca de legumes. Para a asinha, que é pequenininha, eu posso pegar a faca de legumes e eu faço um corte para justamente eu conseguir entender aonde o osso está se encontrando. Isso é super importante. Em nenhum momento aqui eu vou quebrar o osso. Eu vou descolar, tirar a junção entre a conexão de 2 ossos. É isso que eu vou fazer. Então a primeira coisa é expor a partir dessa. E aí, olha só que interessante. Eu estou segurando o frango e pendurando ele para que justamente eu consiga ter um melhor controle sobre a minha faca sem precisar... Olha, já saiu a asinha aqui. Sem eu precisar fazer muito esforço. A mesma coisa aqui desse lado. Primeiro eu exponho, vejo onde está a junção do osso e aí eu faço o corte completo. Não sei se vai dar para ver, para enxergar. Aqui, eu vou virar para esse lado aqui. Ó. Saiu. Tá vendo? O osso sai inteiro. Não há nenhum tipo de quebra de osso. Bom, agora eu viro. E aí, como eu falei para vocês, vou começar pelo peito. Com essa faquinha, vou virar aqui com a faca, com essa outra faca, só para vocês verem que dá para ser feito com as 2 facas. É a faca que mais te dá conforto. Eu vou fazer uma incisão exatamente no meio do peito para expor o osso que está aqui. Esse osso, ele vai ser, na verdade, o externo, né, vai ser o guia. Porque aqui agora, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, aqui ó, desse peito que eu vou tirar, não sei se vocês conseguem ver daí, aqui tem um ossinho aqui dentro, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou apoiar a minha faca, qualquer uma das 2, e eu vou fazer esse movimento, como se eu fosse descolando esse movimento aqui, ó. Talvez a faca maior seja mais... Eu sinto mais conforto com ela. Tá vendo? Esse movimento. Eu vou soltando o osso. E aí eu venho aonde o meu peito continua aqui, ó, aqui o ossinho da sorte, aonde o meu peito continua aqui, eu vou pegar a faca e só vou soltando ele. Então tá aqui desse lado, tá aqui desse. Vamos lá, continua. A técnica mais bem executada é aquela onde não fica nenhuma carne nessa ossada. Isso é importante pra caramba. Bom, para eu não vazar para esse lado e poder conservar a pele caso eu precise dela no método de cozimento que eu vou escolher, eu vou fazer uma incisão aqui para justamente dividir o que é a coxa com a sobrecoxa do peito. E aí vai ficar mais fácil, porque eu já soltei essa parte, tá vendo? E aí o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente, ó, vou soltar, vindo para cá, cortando a pele aqui para ficar mais simples, vindo para cá, olha só. Olha que fantástico como é que é simples. E aí eu venho, ó, tá tudo solto já. Aí eu venho aqui, ó, só faço uma leve raspada, corto, tudo soltinho já. E aí eu venho aqui, tá vendo essa linha aqui, ó? Isso é interessante, ó, tá vendo essa linha aqui? É só seguir ela, ó. Aqui, ó, seguiu, tá solto.
Pronto, tá aqui um peito de frango. Deixa pra cá isso aqui, ó. Aqui, ó. Depois eu tenho que tirar o ossinho da sorte aqui. Se vocês quiserem, façam um pedido. Aqui, ó, tá vendo? Não permitir que ficasse nenhuma carne aqui. Justamente essa parte aqui, ó, metade de um peito. Aqui vocês conseguem enxergar já também a parte da sobrecoxa com a coxa, tá vendo? Agora eu vou para o segundo peito. É a mesma coisa. Tenho desse lado também o externo. Venho com a faca aqui, ó. Pronto, soltei todo. Tá vendo? Isso aqui é uma falha da minha parte. Isso aqui a gente depois pode até consumir. Olha, aqui, ó, pronto. Soltei a coxa do peito, né? Lembra aquela gordura que faz o fio aqui? É exatamente aqui que eu vou passar a faca. Já soltei toda essa parte aqui do osso. Falta um pouquinho aqui ainda. Venho com toda a delicadeza, não há pressa nesse momento, é importante que vocês saibam disso. E aí agora, aquela parte da gordura da linha aqui, ó, é onde eu vou passar a minha faca. Com todo o carinho do mundo, venho, ó, soltei daqui. Agora é só levantar um pouquinho e tirar o resto. Pronto, tá aqui, ó, o peito. E aí aqui atrás do peito, eu vou tirar aqui um pouquinho, tem o sassami, ó. O sassami ele sai quase na mão, que é o filezinho do peito, ó. Tá vendo? Isso aqui é fantástico numa wok, por exemplo, numa culinária chinesa, eles adoram utilizar isso. Tá vendo? Aqui tem o peito, depois a gente pode tirar o excesso da pele. Então aqui eu tenho 2 peitos, 2 asinhas e o sassami. O segundo sassami está aqui, ó. Eu esqueci de tirar ele. Vamos, para não esquecer logo, tirar esse ossinho aqui da sorte, né? Eles chamam de aquele ossinho em forma de V. É chamado, vou tentar tirar ele sem que ele quebre. Tem uma superstição que diz que quando a gente consegue tirar esse ossinho, cada um pega de um lado e aí quebra, e quem tirar a parte maior do ossinho pode realizar o desejo que pensou antes. Bom, aqui tem o sassami, ó. Aqui, ó, tá solto também, tá vendo? Só vou usar a faca para não precisar. Ó, mais um sassami, tá aqui. E o peito tá aqui, pronto. Então eu já tenho 2 peitos, 2 sassamis e 2 asinhas. Falta a coxa com a sobrecoxa. Então o que eu vou fazer agora? Sempre mantendo, tirar um pedacinho desse sassami aqui, sempre mantendo a tábua muito limpa, né? Sempre, absolutamente sempre. Isso é característica de um bom cozinheiro, de uma boa cozinheira. E agora eu vou tirar a coxa com a sobrecoxa, também muito simples. Vou escolher um dos lados. Lembra a linha que eu falei para vocês que cola aqui na parte onde, na espinha dorsal do animal? Pois é. Então eu venho aqui com a minha faca e o que eu vou fazer é só a marcação. Olha só, aqui, ó. E aí eu passo, fiz a marcação chegando rente à espinha dorsal. Bom, beleza. A coluna, né? E aí o que eu vou fazer agora? Tem uma gordura aqui que vai me indicar o corte. Não sei se vocês vão perceber que aqui eu já tenho uma exposição tanto da minha coxa quanto da sobrecoxa. Como eu fiz já essa linha de marcação, o que eu vou fazer agora com o dedo, que vai ser um bom guia para mim, é justamente entender aonde os ossos se conectam. E aí o que eu vou fazer é cortar e deslocar o osso. Vou segurar pela coxinha que vai ficar mais simples, olha só. Olha só o barulho. Viu? Eu desloquei o osso. E aí agora fica muito mais simples, a partir desse deslocar do osso, de retirar. Aqui, ó. Primeiro eu vou cortar para mostrar para vocês. Vou cortar essa pelinha que estava ali, tá? E aí eu vou passar aqui, ó, levantando esse osso. Só vou passar a minha faca para não perder nenhuma carne. E tá pronto, tá solto já aqui. Pronto, levantei, passei a minha faca, coxa com a sobrecoxa. Tá vendo? Do outro lado a mesma coisa.
coxa, sobrecoxa. Vou cortar essa pele aqui para me ajudar a visualizar melhor. Tem uma ossada aqui, ó, que eu vou passar a minha faca embaixo para ficar mais simples. Eu vou fazer o estalar da ossada, ó. Soltou. Só posso soltar com a mão também, ó. Tá aí. Coxa com a sobrecoxa. Bem simples, né? Então eu tenho aqui uma coxa com a sobrecoxa, a segunda coxa com a sobrecoxa, tem uma ossada aqui que eu posso tirar tranquilamente, que ela ficou, não tem problema nenhum, ó. Pronto. Lembro a vocês, nunca a gente vai quebrar o osso. O que a gente vai fazer aqui, ó, essa ossada aqui, inclusive eu vou precisar dela. Coxa com a sobrecoxa, tá aqui. Aqui tá a carcaça, eu vou quebrar ela no meio, porque a partir desse momento, isso aqui é a estrutura do meu caldo. Essa ossada aqui. E essas duas asinhas aqui, junto com os pezinhos que eu vou tirar desse saquinho, vai ser o meu jus. Vamos por uma coisa de cada vez, tá bom? Bom, vamos lá. A ossada, eu vou tentar cortar ela para que ela fique menor, mas esse processo inicial do caldo, eu não vou precisar da ossada nesse momento. Eu vou começar com... Deixa eu tirar daqui esse excesso. Eu vou começar com... Aqui, ó, vem para cá. 2 panelas. Nessa panela eu vou fazer o jus de frango e na outra eu vou fazer o caldo. Então vamos começar. Vou aquecer. Fogo já quente. O que eu vou trazer para essa panela do caldo, que eu quero um caldo claro. Então eu não quero um caldo que porventura venha, por conta da caramelização da carne, a escurecer. Eu já vou entrar com a água. Se eu quiser um caldo mais escuro de frango, eu faço inicialmente não chega a ser uma deglaçagem, é uma glaçagem, é uma ideia de você utilizar a reação de Maillard para escurecer e dar mais sabor tanto para a carcaça quanto para os legumes. Mas como eu quero um caldo mais claro, eu começo com um processo de infusão. Então você precisa entender para onde você quer levar, né, o teu caldo e as tuas preparações. Bom, aqui nessa panela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu mirepoix, lembrando que o mirepoix é cenoura, aipo e cebola. Aqui eu também tenho folhas de alho poró. E aqui eu também tenho dentes de alho. Isso é uma estrutura de sabor. Bom, acabei de fazer a desossa do frango. Agora nós vamos fazer o jus de frango e o caldo de frango. Para o caldo de frango, eu quero começar com as bases aromáticas. É uma forma que eu tenho de mais rapidamente fazer um caldo muito concentrado. E o que eu vou usar no meu jus? Eu vou usar as asinhas, aqui ó. Vou tirar para ela ficar mais menorzinha, né? Eu vou desconectar sem cortar o osso a coxinha. Mesma coisa aqui, vou cortar ela em 3, tá vendo? A ideia aqui é que eu consiga dar mais contato na panela. Pronto, aqui, mesma coisa aqui, vou desconectar, venho com a faca. Pronto. Mesma coisa aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas ossadinhas aqui e vou colocar na minha panela com um pouquinho dessa mistura que eu fiz nessa garrafa aqui, que é de azeite com... Cuidado. Azeite com óleo vegetal, óleo de milho. Tá? Então aqui eu tenho as minhas asinhas. Vou colocar um pedacinho da minha carcaça para ainda dar mais sabor. E vou fazer isso aqui tudo dourar.
Vou controlar a temperatura, abaixar um pouquinho ela. E também vou colocar um pouco do meu mirepoix. Cenoura, cebola, aipo, milho, as folhas de alho poró e coalho. O que eu quero fazer com isso agora? Vou deixar isso aqui dourar. Então eu não vou mexer muito, vou pegar uma vez só. Vou dar uma leve mexida e vou deixar. Já nessa outra panela, com a água fervendo, eu vou fazer um outro método de cocção. Aqui eu estou buscando a reação de Maillard, tá vendo? Eu estou buscando dourar, abaixando a temperatura, porque eu não quero queimar, eu quero dourar tudo isso, tá? E aqui o que eu quero fazer, aqui é o que eu, vamos lá, a diferença. Aqui é uma concentração de sabor, aqui é uma expansão de sabor. Aqui eu quero que rapidamente o meu sabor fique muito forte. Aqui eu quero diluir o sabor na água. Então eu vou pegar as minhas carcaças, com gordura também. A gordura é agente de sabor. E vou pegar o restante do meu mirepoix. Se eu quisesse, e vou colocar obviamente mais água, se eu quisesse fazer um caldo de legumes, olha só, vou botar mais água aqui agora, para que justamente esse sabor dissipe, mas ele faça isso numa velocidade menor, tá? Se eu quisesse que esse sabor, que esse caldo fosse um caldo só de legumes, eu começaria fazendo o que eu estou fazendo aqui, que é dando uma leve tostada nos meus legumes, para subir o sabor do legume a partir da reação de Maillard, nessa panela aqui mesmo, com ela seca, só esses legumes do mirepoix. Depois eu entraria, por exemplo, com um vinho branco, deixaria esse vinho subir o vapor dele, ou seja, o excesso de álcool. Depois entraria com a água e finalizaria, para manter a infusão, com o meu bouquet garni, que eu vou colocar ele aqui e eu vou fazer um leve amarradinho aqui na asa dele, para que depois eu possa pescar ele. Claro que ele tem que ficar em contato com a água, né? Óbvio. Só deixar ele aqui. E aí eu vou aqui, ó. Não precisa fazer um nó não, é só deixar ele aqui para eu poder pescar ele depois. Beleza. Aqui, ó, eu já tenho grande parte, vou até aumentar porque eu abaixei demais. Tenho grande parte das minhas pecinhas de frango com os legumes já bem douradinhas, tá vendo? Vou deixar dourar ainda mais. E aí, já que eu estou aqui com o início de um caldo de frango, o que eu vou fazer é o seguinte. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dar mais sabor, mais rápido, para o líquido que eu vou colocar aqui para ser deglaçado. Então, primeiro eu vou deixar secar bem o fundo, depois eu vou entrar com esse líquido, deglaçar ele e deixar ele reduzir mais um pouco. Tá bom? É isso. Nos vemos daqui a pouco. Bom, aqui nós temos, então, né, recapitulando, o jus. Tá vendo que... eu coloquei aqui também, que eu não tinha colocado, o pezinho dela. Isso tem muito colágeno e é fantástico pro jus. Tá vendo esse queimadinho aqui? A gente agora vai deglaçar tudo isso, para tudo isso fazer parte do jus que a gente está procurando, que é esse caldo mais concentrado. Então eu venho aqui no meu caldo, tento tirar só o que é líquido, tá vendo? Mas cai um pouquinho só e não tem problema não. E aí, ó, olha só o barulhinho que vai fazer. Nesse momento eu venho com uma espátula
E aí eu vou raspando o fundo para limpar bem o fundo e fazer com que todo aquele queimadinho, que é um sabor incrível, incorpore justamente nesse líquido que eu coloquei aqui, que é a base do meu jus. Olha como é que o líquido fica escurecido. Tudo isso é o sabor que eu estou transferindo a partir de uma reação de Maillard muito forte. Eu estou transferindo para esse líquido que no futuro vai ser o jus. O que eu vou fazer agora? Vou colocar mais uma concha. E mais uma. A ideia é, a partir desse momento, só isso aqui mesmo. A partir desse momento deixar concentrar, botar mais meia aqui. A partir desse momento deixar concentrar todo esse sabor e passar para o líquido. Ou seja, eu vou concentrar o sabor. E aqui no caldo, a única diferença do momento que nós paramos para agora é que eu coloquei também o miolo do tomate concassê, que nós já explicamos numa aula, ou vamos explicar ainda numa aula sobre molhos. Nós vimos isso de forma teórica e vamos ver na prática, que é a partir do tomate concassê, que é o tomate sem a pele e sem a semente, mas ele fica com uma estrutura interna, que é essa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que por vezes as pessoas jogam fora, que é justamente aonde a semente se liga. Eu coloco isso tanto num caldo de legume quanto num caldo de frango, para que eu possa ter ainda mais sabor e desperdício menor do alimento. Então, daqui a pouco, isso aqui vai ficar mais ou menos uns 20 minutinhos, aqui vai ficar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Eu vou coar essas duas produções daqui a esse tempo e vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Tá bom? Essa primeira fervura que vai dar pode vir a levantar um tipo de espuma aqui. Vale uma primeira escumagem aqui, uma escumação, melhor dizendo, perdão. Vale primeiro uma primeira escumação dessa espuma que vai levantar, mas depois não há necessidade mais não. E aí a gente coa isso. O produto que ficar sólido daqui, ele pode vir a se transformar num creme de legumes, por exemplo. E a mesma coisa aqui, essas pecinhas de frango, elas obviamente podem ir para uma canja, que é a junção justamente desse caldo com as proteínas que saem do jus do frango. Tá bom? Nos vemos daqui a pouco. Bom, vamos lá. Passado o tempo, né? Nós fizemos hoje uma breve recapitulação. Nós fizemos hoje a desossa de um frango. Eu separei coxa e sobrecoxa, os sassames e os dois peitos para uma preparação futura. Foi para a geladeira. O que eu estou utilizando aqui? O mirepoix, que nós já vimos, né? Que é a base de sabor, são os legumes que conferem sabor às preparações. E a partir do mirepoix, nós fomos para os agentes aromáticos folhosos e ervas aromáticas. Então eu utilizei um bouquet garni, tanto para fazer o caldo quanto para fazer o jus de frango, que é um caldo mais concentrado, ou seja, rapidamente eu consigo utilizar ele para finalização de um molho, por exemplo, enquanto a base de um caldo pode vir para outras preparações, não somente molhos. Eu posso fazer a partir de um caldo, por exemplo, um risoto, que se utiliza o caldo para hidratar o arroz, entre outras preparações, ok? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês, a partir do coar com o chinois. Nós já aprendemos, o chinois é um coador num formato cônico, que ele lembra um chapéu de um chinês. Por isso o nome chinois, que é chapéu, que é chinês, né? Em francês. Então o chinois é a ideia do chinês, é esse tipo de coador. Nós temos também, que não está aqui, um outro coador que é o tradicional, que é uma peneira. A peneira ela encaixa justamente aqui no bol, para que eu possa utilizar estabilizando no meu bol, estabilizando a peneira, não precisar utilizar uma mão para segurar e a outra segurar a panela, né? Então vamos lá. Vamos chegar aqui mais pertinho para ver como é que está o jus de frango. Bom, o bouquet garni aqui no cantinho, que eu não havia comentado, né, da última vez que nós vimos a preparação.
Perceba que, eu não sei se vai dar para ver, eu vou inclinar um pouquinho a panela. Perceba que toda aquela parte pretinha, ela já foi diluída nesse líquido. Então, com a ajuda de uma espátula, eu fiz justamente esse movimento de raspar todo o fundo para que ele pudesse ficar, diluir, perdão, no líquido, tá? Então, eu estou basicamente com o meu jus de frango pronto. O que eu vou fazer? Eu vou aqui com a ajuda do meu torchon, né, com o meu paninho, sempre limpo e seco. Vou desligar aqui. Opa! Vou pegar a minha panela e vou virar com todo o cuidado do mundo no chinois para ele coar. Ah, professor, mas rende muito pouco mesmo. Depende do volume. É importante que vocês entendam que esse rendimento menor é porque esse molho já está pronto. Quanto mais eu quiser, vou colocar aqui, quanto mais eu quiser de jus, maior é a minha panela para que eu possa fazer o processo de glaçar, né, de reação de Maillard, de escurecimento da minha proteína com o meu mirepoix, para que eu tenha o meu jus. Tá? Então aqui está o jus. Agora eu vou pegar o caldo de frango. Olha a diferença de cor. Vamos lá. Aqui, ó, vem aqui no caldo de frango para vocês verem, tá? Eu tenho aqui todas as minhas peças aromáticas em infusão na água. É essa água que é o caldo de frango. Vou pegar as pecinhas de frango, né, a carcaça, porque eu vou utilizar ela novamente. Eu vou tirar com todo carinho toda a carne que ficou grudada. E essa carne que ficou grudada, ela vai virar a minha canja, né? Então, vou tirar todas eu acho que já saiu tudo. Todas as minhas pecinhas da carcaça. Pronto, tá aqui. Mesma coisa com o jus. Vou tirar todas as pecinhas. Patinha agora não. E com todo, olha a diferença da cor entre o jus, as peças que foram para o jus e as peças que foram para o caldo. Assim você vai perceber, eu vou trazer para vocês, essa diferença no caldo. Vamos lá então, agora eu vou coar. Vou pegar o meu torchon e vou coar aqui. Todos esses legumes também vão ser utilizados. Tá? Olha o meu buquê garni ali penduradinho. A ideia justamente é essa, é que a gente consiga a partir dele só extrair o sabor, tá bom? Venho com a minha peneira e aqui eu tenho o caldo de frango. Agora eu vou trazer para vocês a diferença de cor dos dois. Aqui, ó, vou pegar dois pratinhos e vou mostrar para vocês a diferença de cor de um jus por um caldo de frango. Essa diferença é para mostrar para vocês que aqui eu tenho uma concentração de sabor, apesar da quantidade ter sido menor, muito maior. Então, para preparações de molho e finalizações, eu consigo, a partir do jus, resolver rapidamente. Enquanto para o caldo, ele é uma base mais translúcida e por isso é menos forte de sabor, mas para preparações também mais delicadas. Então, as bases de sabor, elas precisam ser direcionadas ao preparo que vocês querem a partir do objetivo da receita. E para isso nós temos técnicas diferentes, tá bom? É isso. You get the drums, you beat 'em, you street 'em.
guitars, we hit them, but it's really not enough. You hit the drums and I'll strum along. It's so much fun, the simpler the better, simple songs. No, we don't need a keyboard, we don't need computer drums. You hit the drums and I'll strum along. And if you slow down, I will slow down to be with you. And if you speed up, I will speed to catch you. The tambourine, a kick drum, and a snare is all you need. Guitar and amp, a singer, and a little bit of weed. You hit the drums and I'll strum along. Bom, então essa foi a nossa aula de desossa, né? E do caldo, tanto do caldo quanto do jus de frango. E nas próximas aulas nós vamos, a partir de mais técnicas, desenvolver mais molhos. Vamos fazer também alguns preparos, porque existem uma quantidade infinitas, mas os preparos mais clássicos com ovos, mas percebendo a cada técnica desenvolvida nas nossas aulas, os conhecimentos que foram adquiridos nas aulas teóricas e, a partir do que é apresentado aqui, a possibilidade de variações, ou seja, lembra da desossa do frango podendo ser uma desossa de um pato, por exemplo? A mesma coisa o caldo de legume, o caldo de frango, por exemplo, ele pode ser um caldo de legumes. É só a gente começar a partir de uma panela quente e de uma gordura já aquecida, primeiro a selagem ou a busca pela reação de Maillard dos legumes, depois a adição, se vocês obviamente preferirem, de um álcool como um vinho seco sempre, nunca doce, nunca suave, e aí esperar que essa deglaçagem do fundo com o vinho solte o sabor e também dissipe o álcool, e depois disso a adição de água, porque existem diferenças do que a gente fez aqui, e volto a dizer a vocês, o caldo ele é uma expansão de sabor, ou seja, do que eu tenho de sólido, seja o legume ou o legume com a ossada, eu passo esse sabor por expansão para o líquido, no caso a água, e no caso do jus é uma redução, é diferente. Por isso eu utilizo menos água, utilizo mais agentes aromáticos e eu abuso da reação de Maillard, tá bom? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.